Caio, boa tarde. Na coletiva após o Bavi do último domingo, o técnico Rogério Ceni falou sobre o fato do Bahia ter comprado dias de paz depois de vencer o Botafogo e avançar na Copa do Brasil e também vencer o Clássico Bavi. É realmente diferente? É um alívio maior uma semana depois de vencer o Clássico, principalmente? Boa tarde. Com certeza. Eu acho que a gente vinha num momento conturbado, né, de jogos sem vencer. Então, era uma semana muito importante para nós. Uma semana de Copa do Brasil, um jogo mata-mata e um clássico, que é sempre diferente jogar. Então, a gente conversou muito durante a semana, se cobrou muito, ajustamos muito os detalhes finos que precisávamos para voltar a vencer as partidas. E no jogo do Botafogo foi isso, foi contra um grande adversário, que é o líder do campeonato hoje. A gente competiu muito, a gente fez um bom trabalho e saímos com um triunfo no final do jogo. E logo após isso vinha o clássico, né, que a gente sabe como é importante jogar um clássico, é diferente. E vencer um clássico traz uma semana de muita tranquilidade para a gente trabalhar. Sabemos da nossa responsabilidade durante essa semana que vai vir também, mas eu acho que foi muito importante esse triunfo no Clássico, da maneira que foi um time competitivo, um time aguerrido em campo, um time que não desistiu e que viveu o jogo a todo momento, saiu na frente do placar, conseguiu sustentar o resultado. Às vezes sofre um pouquinho também no jogo, que é normal, é um Clássico, mas conseguimos no final matar o jogo e trazer uma semana boa para nós, uma semana de tranquilidade, mas já pensando no nosso próximo adversário, que é o Grêmio, para fazer um grande trabalho no final de semana. Caio Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Coriage do Jornal à Tarde. Queria saber de você, o Bahia estava um mês sem vencer no Brasileirão, venceu o Vitória e foi a primeira vez nesse ano, né, que o Clássico Bavi terminou com a diferença de mais de 2 gols de diferença. Então, como é que vocês vinham se cobrando para esse Clássico, o peso que tinha esse Clássico por conta da fase, e como é que vocês agora, como é que o resultado dá uma motivação a mais para o próximo jogo do final de semana, né, que é o Grêmio, que vai vir de uma sequência boa aí no Brasileirão, que são três vitórias seguidas. Todos nós aqui sabemos como é jogar um clássico, principalmente um clássico Bavi, que é um clássico muito pegado. A gente sabia que a gente tinha que competir muito, sabíamos da nossa qualidade tecnicamente, mas sabíamos que precisávamos agregar isso à nossa competitividade no jogo, ser agressivo também nos duelos, ganhar duelos, que foi, acho que para mim foi o fator primordial para a gente sair com um triunfo de lá da fonte, que foi ganhar duelos, principalmente no setor de meio campo, que é um setor que o nosso setor é um pouco mais técnico, então a gente conseguiu agregar esse jogo físico para o clássico de domingo e, como eu te falei, nos trouxe a tranquilidade para essa semana. E a gente sabe um confronto difícil que vai ser no final de semana contra o Grêmio. A equipe deles jogam hoje pela Libertadores, jogam no final de semana e na outra semana também o segundo jogo, então a gente sabe que é um adversário que está bem nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que no retorno eles lideram com todos os triunfos nos jogos. Então, entrar o máximo de concentração possível, continuar, como eu falei, agregar esse nível de competitividade nos jogos que pode nos levar a coisas importantes. Caio, Jailson Baraúna, Baiana FM. Do lado de cá é fácil a gente imaginar qualquer coisa. E aí, por isso que eu prefiro lhe perguntar. Vocês construíram ótimas perspectivas para o torcedor, para a imprensa, para o Brasil de um modo geral. Veio uma fase ruim, e aí a gente de cá não consegue explicar o que está acontecendo com vocês por essa fase ruim, porque na maioria das vezes foi o mesmo time. Aí vem 2 jogos que para o torcedor lava a alma, né? Uma vaga de Copa do Brasil, um clássico vencido. Para você, quais os fatores levaram a essa queda e entrada nessa fase ruim? E o que foi o principal fator para vocês conseguirem se reerguer novamente, mostrar que eram os mesmos de antes e ganharem 2 jogos de sequência e partir para uma sequência contra o Grêmio, quem sabe positiva? Acho que todos nós sabemos que somos uma grande equipe com jogadores de alta qualidade e sabemos que também oscilações no campeonato podem acontecer. A maioria dos times aí, até o próprio Botafogo, que lidera o campeonato, Flamengo, Palmeiras também, que estão sempre brigando ali em cima, tem essas oscilações também, e a gente passou por esse momento conturbado de oscilar às vezes no campeonato. A gente começou muito bem, com muitos triunfos, e acabou que tivemos partidas sem conseguir vencer. Mas a gente também sabia da nossa capacidade, de nossa concentração, que teríamos que ser fortes, não abandonar, como eu sempre falo, a nossa identidade de jogo, que foi o que nos trouxe até aqui.
a nossa construção de jogo, o nosso controle das partidas. A gente sabia que precisava ser um pouco mais incisivo, talvez finalizar de fora, talvez agredir um pouco mais o adversário quando a gente tinha posse. E, como eu te falei, são ajustes finos que a gente fez aqui internamente para voltar a ter os resultados positivos durante as partidas. Então, essa classificação, como eu te falei, veio muito alinhada da competitividade e o triunfo no Clássico também, mas esse ajuste fino que a gente falava, a gente chegou até aqui com a nossa identidade de jogo, trazendo o Bahia nessa condição. A gente não abandonar isso e agregar os detalhes que precisam para que a gente possa potencializar esses quesitos de finalização de fora, ser um pouco mais agressivo no último terço de campo e ser bem compacto defensivamente. Isso que a gente ajustou para conseguir ter uma semana boa. Caio, boa tarde. Boa tarde. Costa Filho da TV Bahia. Você falou sobre agressão, sobre finalização. E o torcedor reclama bastante sobre isso, dizendo que o Bahia não chuta ao gol. Porém, o Bahia é o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E quando a gente lembra de ataque, o pessoal só lembra dos atacantes, dos artilheiros. Por exemplo, o Everaldo, que tem 6 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Mas é o meio de campo do Bahia aquele que é o responsável pela maior parte dos gols, das assistências do Bahia no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse sobre o poder do meio campo do Bahia com relação a esses gols marcados. Você já tem 2 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Cara, eu acho que o nosso meio de campo potencializa muito a nossa equipe. A gente sabe e se cobra muito nisso. Eu converso muito com o Everton, com o Jean e com o Cauli, que a gente faz a equipe funcionar de uma maneira que a gente possa municiar os nossos atacantes. O nosso principal trabalho é esse, talvez, dentro do campo. Eu sou numa zona de campo que eu tenho que fazer essa transição defesa a ataque e eu busco criar estratégias no máximo possível para que a bola chegue no Everton com qualidade, a bola chegue no Cauli com qualidade, porque eles vão fazer a última jogada, uma jogada decisiva, aquele último passe que é diferente. E a gente também tenta mesclar muito essa rotatividade, porque às vezes baixa eu e o Everton para construir, a gente deixa o Jean numa zona mais de finalização, que o Jean também tem muito gol esse ano, o Cauli tem participações em gol, então a gente tenta clarear cada vez mais a jogada para os nossos atacantes receberem numa condição, o Biel num 1-1, o Everaldo numa condição de duelo na área para fazer o gol, o Tassiano também, que sempre que tem chance faz gol. Então a gente sabe da nossa responsabilidade e a gente se cobra dia a dia para melhorar e para cada vez mais fazer o Bahia funcionar com gols e com triunfos. Boa tarde, Caio. Você tem dado um show à parte, fora do campo também, com a sua simpatia, com a sua energia. O Rogério volta e meia nas coletivas pós-jogo, cita a sua alegria, muitas vezes até brinca com o seu comportamento. Para além de ser referência técnica de um meio-campo que tem feito sucesso na mídia brasileira e no futebol brasileiro também, o quão importante é ser tão identificado com o clube? O torcedor, ele busca isso também. Além da referência técnica, ele busca alguém que vista a camisa do clube, que se dedique, que se entregue, mas que também traga essa energia. Vocês estão com a brincadeira aí do cuidado com a lapada e tudo mais. O quão importante é para você ser representatividade para uma torcida tão grande quanto a do Bahia nessa questão caricata também? Cara, tem uma pergunta importante porque eu procuro viver isso aqui intensamente. Eu procuro, todos os lugares que eu vou, eu procuro criar identificação com aquele lugar. Então, aqui no Bahia eu me identifiquei, eu vivo isso, como eu te falei, intensamente. Acho que a gente, a minha alegria, eu estou vivo por conta disso, a questão de estar comunicando, estar conversando, estar sempre ativo dentro do clube. Então, acho que isso é um fator muito importante. E até para criar relações, cara, com meus companheiros, até numa forma de se comunicar dentro do campo. Você vê aquela pessoa sempre em alto astral, sempre trazendo energia positiva, é uma pessoa que vai te agregar em alguma coisa. Então eu procuro viver o máximo do clube, procuro usufruir tudo que eu posso. E essa questão de, como o professor fala, que eu sou muito animado, eu brinco pra caramba, mas às vezes é uma coisa pra gente distrair, porque é uma mente muito conturbada, é uma pressão muito forte no futebol e a gente tem que criar estratégias para usar. Converso muito com a minha psicóloga para criar estratégia para me desprender um pouco disso e trazer com que essa pressão seja uma coisa boa que eu possa agregar juntamente com meus companheiros dentro do campo. Boa tarde, Caio Alexandre, Manuel Nascimento, Rádio Transamérica. Você, juntamente com Gabriel Xavier, pela ordem, e Juba, por um desses sites que fazem scout, os melhores passes do futebol brasileiro hoje, ou seja, da Série A. Mais um meio de campo do Bahia, com você, o Jean Lucas, o Everton e o Cauli, considerado o melhor meio de campo também, no momento, ou um dos melhores, né, em termos de qualidade. Esses dois pilares do sistema defensivo, Gabriel Xavier e Luciano Juba, eles agregam muito para vocês
no setor de meio campo para que isso flua de forma bem melhor? Com certeza, sem dúvida. Não só o Gabriel e o Juba, como o Canu, como o Arias, ou como qualquer outro que vai desempenhar naquela função ali, nos ajudam muito. Acho que quando a bola também tá no Juba como meio que um terceiro zagueiro ali, uma saída de 3, ajuda muita gente, que o passe vem com muita qualidade, a gente consegue receber e fazer o jogo para frente. Eu acho que tem sido fundamental a nossa construção de jogo, é o que nos ajuda a levar a bola defesa-ataque com qualidade. Então, é esse trabalho que a gente busca fazer todo dia, um trabalho de posse com objetividade, não uma posse por somente estar com a bola. A gente tenta ter o controle, se defender com a posse, mas atacando o adversário, que é o nosso principal foco, ter o objetivo, é a baliza adversária. Então, não só eles, como todos os que sustentam a linha de 4, então todos aqueles que estão presentes no momento ali numa saída sustentada, a gente traz muita coisa boa pra gente do meio, que a gente consegue municiar o nosso ataque bem. Caio, o clássico por si só tem um clima diferente, tem um clima muito especial, imagino, tanto para torcedor quanto para vocês jogadores. Mas após a partida, a gente viu alguns jogadores entraram na onda da provocação. O Dependa falou um pouquinho, postou um negócio, o Marcos Felipe falou um pouquinho também. E até dentro de campo, a gente viu um espírito de mais vontade, de mais vibração. O Canu chegou ali a discutir com o Alejandro, com o Janderson, não lembro ao certo ali, no ataque. E eu não sei se o que falou do outro lado, né, o Oswaldo chegou a falar durante a semana, repercutiu de alguma forma para vocês, que repercutiu dentro de campo, né, e depois fora de campo, com as provocações, enfim, dizendo algumas coisas. Teve algum clima extra por conta de alguma provocação ou só o clássico por si mesmo? Acho que, independente do que falaram do outro lado, a motivação de jogar um clássico tem que ser diferente. Jogar um clássico como o Bavi tem que ser diferente, tem que vestir a camisa, tem que lutar, como eu te falei. Talvez nos jogos que eles conseguiram triunfo sobre nós, foi por um pouco mais de competitividade em alguns momentos da partida. Então a gente sabia que a gente precisava ser competitivo e agressivo com eles, e foi o que a gente foi. Então, como a gente fala, que a gente aprende com nossos erros. Acho que a gente sabia que teve um confronto difícil contra eles e precisavam ser aguerridos cada vez mais. E a motivação de jogar um clássico, ela já fala por si só. É um clássico, então a gente tem que entregar o nosso melhor, nos dedicar ao máximo. Nas divididas não podemos perder. Acho que foi falado antes do jogo que os duelos seriam fundamentais na partida e a gente soube vencer os nossos duelos. E às vezes é uma chegada a mais, sim, é um pouco mais de competitividade e traz um clima quente para o jogo, um clima bom e isso fica gostoso para ambos os lados. E que bom que a gente saiu com triunfo e todos ficaram felizes no domingo. Caio, a gente sabe do projeto que chegou no Bahia do Grupo City, mas falando ainda um pouco do futebol brasileiro em si, né? Porque foram 6 jogos sem vencer e aí parte da torcida começar, o técnico perdeu o grupo, o gás acabou e por aí vai. Como é que vocês passaram por isso? Tipo, antes de ganhar do Botafogo, antes de ganhar do Vitória, como era que estava o clima para dar essa sequência agora e quem sabe até repetir a pontuação do primeiro turno? Então, cara, o clima sempre teve positivo aqui. A gente sabe que quando ganhamos também não somos os melhores, mas quando perdemos também não somos os piores. Então a gente tem que achar cada vez mais o nosso equilíbrio dentro do campo. Aqui internamente também se cobrar, porque a gente se cobra muito, a gente fala muito um com o outro, a gente vê vídeo, o professor passa cada vez mais informações pra gente e a gente se cobra nessa parte para que a gente possa dar resultados pro Bahia. Então foi um período difícil, sim, ninguém quer viver esse momento de oscilação, mas a gente sabia que tínhamos uma semana importante para dar a volta por cima, tínhamos a oportunidade de classificar em uma Copa do Brasil, que é tão importante para nós, e ter um clássico no final de semana no Brasileiro, que seria fundamental para a nossa semana. Então, eu acho que encaramos isso positivamente, nos cobramos como deveríamos nos cobrar, porque fizemos partidas ruins e a gente sabia disso, a gente precisava dar uma resposta, principalmente do nosso torcedor, que acredita muito na gente, e a gente também acredita muito em nós, internamente. Então, isso é um fator fundamental. Todos nós nunca deixamos de acreditar e continuamos seguindo firme no projeto, porque acho que, como eu falei, o ano é longo, a gente tem uma Copa disputando, a gente está muito vivo no Brasileiro, que a gente sempre busca numa tão sonhada classificação para uma competição internacional novamente, para colocar o Bahia no lugar que ele merece, e acho que é o principal fator esse, é que a gente, juntamente com o nosso torcedor, acredita muito. Caio, boa tarde. O Bahia tem o 12º melhor aproveitamento como visitante. A última vitória foi contra o Atlético Paranaense, dia 10 de julho, já tem praticamente um mês. Se passou esse um mês, quase um mês, de não vencer no Brasileirão. Venceu o Clássico
venceu também na Copa do Brasil, avançou de fase. Mas como é que está a cobrança internamente para melhorar essa pontuação fora de casa, já que só foram 2 vitórias longe de Salvador? Com certeza, eu acho que a gente precisa melhorar cada vez mais no nosso jogo fora de casa. Entendemos também que são períodos difíceis também para jogar fora de casa contra grandes adversários, mas a gente tem que se impor, tem que tomar a atitude da partida o mais rápido possível. Sabemos da dificuldade que vai ser enfrentar o Grêmio lá, que ele está invicto agora no retorno, se eu não me engano. A gente vai ter que competir muito, vai ter que duelar muito. E se Deus quiser, fazer um excelente jogo para conquistar os 3 pontos, que é o que a gente sempre busca quando a gente entra nas partidas. Caio, boa tarde. No último domingo, o técnico Rogério Ceni falou um pouco sobre como a mídia nacional enxerga o Bahia atual. Né? Você, antes de chegar aqui ao Bahia, você atuou no Fortaleza. Né? O Fortaleza hoje é o 2º colocado do Brasileirão, está brigando pelo título. O Bahia está ali na briga também pela zona de pré-Libertadores. Eu queria que você desse um pouco um depoimento de como é a sua experiência como jogador fora do eixo Rio-São Paulo. Você fez base no Botafogo, mas atuou por 2 clubes aqui no Nordeste. E ver essa repercussão da mídia nacional para com os clubes do Nordeste. Como é para você isso? Cara, eu acho que hoje o Bahia se encontra num cenário que disputa ponto a ponto com grandes times do eixo. Então, como você falou do Fortaleza também, uma grande equipe que também está disputando na Sul-Americana e no Brasileirão, a gente tem que encarar como cada vez mais um desafio para nós, né? Porque vai ser uma honra se a gente no final do ano conseguir levar o Bahia para uma competição internacional novamente, porque acho que o nosso torcedor merece, todos nós queremos isso e a gente vai brigando jogo a jogo. A gente só vai saber o nosso destino final quando tiver na última rodada do Brasileiro. Então é um desafio sim jogar no Nordeste, mas é um desafio gostoso também, porque são milhões de torcedores apaixonados que vivem o clube cada vez mais. Eu joguei em 2 clubes no Nordeste e eu vejo a paixão que é com o torcedor, o carinho, a atmosfera que é a Fonte Nova lotada, o carinho do torcedor baiano. Então isso é muito importante para nós, gratificante, e nos dá um ânimo a mais, um gás a mais, uma motivação maior para retribuir esse sorriso no rosto que eles trazem para a gente dentro do campo, a gente conseguir retribuir trazendo conquistas, trazendo triunfos. Então fazer com que isso se torne cada vez mais um momento feliz na vida do torcedor, e esse desafio é super importante para nós. Caio, boa tarde. O colega falou agora há pouco, né? Os únicos jogadores do Brasileirão que tiveram 1000 passes certos são você, Juba e Gabriel Xavier. E Ceni, no último jogo, falou muito sobre o time se defender com a bola. O Bahia é um time que fica muito com a bola, e para realmente ter essa segurança, ter a posse, ela é muito importante. E logo após o jogo a gente falou muito sobre o modelo de jogo do Bahia. E em certo ponto a gente sente que falta um pouco mais de objetividade. Talvez o time fica um pouco demais com a bola sem ter o direcionamento ao gol ali, agredir o adversário. Incomoda vocês, até certo ponto, ter ali um distanciamento maior em relação às finalizações, a agredir o adversário, às vezes até desconectar um pouco do jogo e, enfim, dar ali uma oportunidade ao adversário de voltar para a partida? Eu acho que o nosso modelo de jogo potencializa muito os nossos jogadores. Então, a gente ter esse número que você falou, passe certo, se eu não me engano, eu estava vendo hoje, era 1.300, 1.000 e alguma coisa do Gabriel e do Juba. Potencializa muito o nosso jogo, a gente se defende com a bola, porque até como o professor fala, nós não temos nas últimas formações nossas jogadores que são completamente agressivos na marcação. A gente tem um modelo de jogo que é para a gente ter o controle do jogo. A gente busca equilibrar essas ações com objetividade, indo para frente, finalizando mais. A gente sabe que a gente pode finalizar talvez um pouco mais, agredir um pouco mais o adversário, porque é finalizando que você vai conseguir um gol. O chute do Everton agora foi uma prova que chutou, a bola acabou desviando no zagueiro e entrou e ajudou muito para o nosso triunfo. Então a gente tenta equilibrar cada vez mais esse controle de jogo, que a gente sabe que a gente precisa desse controle, até porque você sem a posse, pegar times que transitam muito, são muito fortes, é um momento difícil na partida, e ter times também que se defendem muito baixo, a gente tem que ter essa paciência para gerar a bola, mas quando a gente tiver a oportunidade de ser agressivo e tentar achar esse equilíbrio, que eu acho que a gente vem conseguindo durante o ano para conseguir triunfos como foi o de domingo na Fonte. Caio, boa tarde. Você falou sobre ajustes que foram feitos para o Bahia sair dessa sequência que vinha tendo sem conseguir vencer. Falou sobre as disputas no meio campo, finalização de fora da área. Algumas mudanças que acabam até fugindo um pouco do estilo de jogo que o Bahia ele estabeleceu.
E quando a gente olha para esse elenco, a gente vê que muitos jogadores eles acabam se sacrificando dentro desse modelo em prol do coletivo, jogadores que atuam numa posição diferente ou que fazem uma função em campo um pouco diferente. Como é para você chegar nesse momento da temporada sendo exigido sempre a sair dessa zona de conforto ou ter sempre que se reinventar para fazer o time crescer? Eu acho que todos nós sabemos a importância de cada um desempenhar bem a sua função. A gente sempre fala antes do jogo, porque se uma peça acabar falhando, acaba o conjunto não saindo legal. Então a gente precisa estar todo mundo no mesmo foco, no mesmo plano de executar a sua missão bem. E isso é um momento muito importante para a gente, o poder do sacrifício daquele jogador que talvez não está na sua posição correta, mas é o jogador que desempenha a função muito bem para a gente. Às vezes o jogador que também está na posição correta e tem que se esforçar um pouco mais, como é o meu caso. Eu sou um volante camisa 5 que gosta muito de organizar jogo, sou um volante construtor, mas eu também tenho que me cobrar porque eu também faço parte de um sistema defensivo, de uma linha sustentada que eu preciso também entregar o meu melhor na marcação. Talvez não é a minha principal característica, mas eu tento me doar ao máximo, eu tento cada vez mais, eu busco informações para que eu possa melhorar, e eu acho que é assim que se forma um time vencedor. Acho que com jogadores que, além da sua capacidade do seu jogo técnica, é a capacidade do seu jogo de entendimento o mais rápido possível, e a sua capacidade do poder de sacrifício, de você se doar pelo seu companheiro, de ver aquele companheiro que talvez que teve que fazer uma jogada no fundo e não conseguiu, o outro companheiro acabar recompondo, e a gente vê isso. Um exemplo próprio é o Everton, que é um craque pra gente, é a nossa referência, e se doa o máximo, dá carrinho, desarma, volta para ajudar, nos cobra, e acho que todo mundo com essa mesma linha de pensamento vai fazer o Bahia crescer, porque é esse pensamento com o poder de sacrifício que nos ajuda cada vez mais a seguir dentro do campeonato. Caio, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa expectativa de que talvez nesse ano, né, acabando de chegar no Bahia, você possa entrar na história do clube. Tem duas frentes aí, né? Copa do Brasil, quem sabe chegando numa semifinal que o clube nunca alcançou. Também Campeonato Brasileiro, buscando uma Libertadores de novo depois de 35 anos. E nesse momento, o 7º colocado é até uma posição que pode chegar nessa Libertadores a depender dos resultados das competições continentais. Como é que fica para vocês saber que estão tão próximos de duas classificações aí que seriam muito importantes para o torcedor? É algo que vive com vocês diariamente aqui nos trabalhos, é algo que quando você põe a cabeça no travesseiro, você pensa nessa possibilidade de, quem sabe, entrar para a história do clube assim tão rapidamente, também sabendo da pressão, né? Claro, porque se esses objetivos não vierem, vai gerar ainda alguma frustração no torcedor. Como é lidar com isso tudo? Eu acho que é bom, é importante, porque desde que eu cheguei aqui, como eu te falei, a minha maior meta é criar identificação e conquistas pelo clube. Eu acho que todos nós aqui, o objetivo é um só, querer entrar para a história do clube, e você entra para a história conquistando coisas importantes, títulos, triunfos importantes e classificações históricas para competições internacionais, coisas que você falou que estava há 35 anos sem ir, e a gente tem a oportunidade durante esse Campeonato Brasileiro de tentar recolocar o Bahia lá, que é o que a gente almeja. Então, é uma responsabilidade boa, porque todos nós que vivenciamos o futebol queremos viver coisas boas, assim, queremos viver conquistas, e a gente se entrega todos os dias, cara. A gente vive muito isso aqui intensamente, a gente trabalha diariamente aqui buscando informações, buscando melhorar, porque o clube nos dá toda a estrutura. Como eu te falei, são milhões de apaixonados que estão sempre na fonte nos ajudando. Então, a gente retribuir esse carinho com conquistas e com triunfos, como eu te falei, classificações assim, que estão há muito tempo sem acontecer, isso leva o nome do jogador à história do clube. Então, é uma meta minha pessoal, ficar na história do clube, e a gente só fica na história conquistando. Então tenho certeza que não só eu, como todos os jogadores que aqui estão desempenhando esse papel para recolocar o Bahia na história novamente.